Ok, pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui, Salão de Estudos, Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que nos acompanham através das redes sociais, é como se vocês estivessem aqui também conosco, presentes. Então, de início, é sempre muito importante nós orarmos. Porque o processo de oração, ele faz com que a nossa mente capte com maior nitidez os pensamentos benéficos que os nossos mentores espirituais nos jogam. Faz com que as energias benfeitoras provenientes deles próprios encontrem em nós o campo propício para se situarem e assim fazerem com que a ação positiva esteja firmemente em nós. Nós nos esquecemos com muita frequência da oração. Praticamente só nos lembramos naqueles momentos de maior aflição. Óbvio, não é errado, mas devemos fazer dela um hábito constante para a nossa existência. Várias vezes ao dia. Um pensamento positivo, uma conversa com o mentor espiritual, um agradecimento a Deus, são preces. Porque nós estamos sutilizando o pensamento a fim de entrarmos em conexão com o mais alto. Lá no fundo, é um verdadeiro intercâmbio mediúnico, do qual nós frequentemente deixamos de lado e assim nos envolvemos nas amarras do ódio, do desespero, da intolerância, da inflexibilidade, com muita facilidade. Que Jesus nos abençoe a vida. Possamos nessa noite compreender bem a lição, aplicando-a na nossa existência, aplicando-a no nosso dia a dia, no trato com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, com os nossos inimigos, para que cresçamos juntos em virtude, em inteligência, em bondade. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, na semana anterior, a gente estava falando a respeito do capítulo 11, que tem o título de Valiosa Experiência. Relembrando, nós temos aqui o caso de Margarida, que estava em processo obsessivo bem forte. Vimos que Gabriel, orientado por um médico, foi procurar auxílio de um professor versado nas ciências psíquicas, de um médium. E ele foi, sem maior conhecimento a respeito do assunto, procurar esse professor a fim de encontrar alívio para a sua esposa. Vimos que Gúbio, o mentor espiritual, não gostou nada dessa decisão. Por quê? Porque o dito médium se encontrava numa condição evolutiva ainda baixa, no que tange ao comércio com seus dons mediúnicos. Ele era um médium com facilidade de execução da atividade mediúnica. Ele era um bom médium, mas ele não era um médium bom. Ou seja, ele não se utilizava das suas capacidades psíquicas, dos seus dons mediúnicos, objetivando o próprio crescimento espiritual, nem tampouco edificando as pessoas que o procuravam. Queria simplesmente utilizar
daquela faculdade mediúnica como se fosse uma faculdade qualquer, buscando ali o dinheiro, porque ele cobrava a fim de exercer as famosas consultas. Vimos que Margarida, acompanhada do marido, acompanhada de Gúbio, André Luiz e Eloy, mais de Saldanha, que era o obsessor-mor, esse grupinho todo, foi até o salão do médium. Nós vimos que ali André Luiz relatou que existiam 3 grupinhos de encarnados, vinculados a eles alguns desencarnados. E, além desses alguns desencarnados que estavam vinculados nesses 3 grupinhos, um grande número de desencarnados que iam e vinham naquele grande salão, todos de condição evolutiva baixa. Nós vimos André Luiz descrever 3 casos. O primeiro caso do investigador aposentado que abusava da força, que abusava da sua autoridade. Vimos o que aconteceu com ele, do estado psíquico em que ele se encontrava. Depois André Luiz veio nos falar a respeito daquela moça anêmica, que ele fala até a palavra interessante, clorótica. Fui procurar no dicionário, clorótica, gente, o que é isso, né? Lembra cloro, né? Será que era verde? Não. Clorótico aqui no caso, é uma pessoa pálida, uma pessoa anêmica, uma pessoa sem vida, né? Essa jovem clorótica, Gúbio explica que em vida anterior ela havia desposado alguém, havia traído esse alguém com o próprio irmão, e aí os dois ficaram sabendo, o marido se suicidou, o outro ficou louco, e aí as coisas se desenrolaram. Ela desencarnou por sua vez, deve ter passado por um sofrimento muito grande na realidade espiritual, reencarnou, só que os dois se tornaram profundos perseguidores dela. Estavam ali vinculados magneticamente, objetivando tirar a sua própria vida. Esse foi o segundo caso. E o terceiro caso é de um sujeito que era disciplinador. Ele trabalhava num ambiente público, cheio de gente relapsa perto dele, e ele queria fazer com que o pessoal andasse na linha. Até aí tudo bem, é a função mesmo. Porém, era um indivíduo muito rude no trato com as pessoas. E ele não se forrava da proteção, não tinha a proteção através do amor. Ele era rude, e é justamente através dessa rudeza que ele se sintonizava com os pensamentos de baixo nível daqueles funcionários que lhe odiavam a conduta. E assim ele se encontrava numa condição complicada. Um médico normal, comum, havia sugerido ali uma operação da vesícula e possivelmente ele ia desencarnar prematuramente. Existia ali um espírito de boas condições que o estava acompanhando. E esse espírito falou para André Luiz, para Gúbio, para Eloy, que ele estava ali justamente para, através do médium que ali se encontrava, ele dar algumas sugestões, algumas orientações para aquele seu pupilo. Basicamente, resuminho do que aconteceu na semana anterior. Só que o caso aqui não é nenhum desses 3. O caso aqui é de Margarida. Conforme eu disse na semana anterior, André Luiz fazia isso com muita frequência nos seus livros. Fazia não, faz. Existe um caso base ali, mas ele sempre faz questão de abordar inúmeros outros casos ali, colaterais, nem sempre vinculados ao caso principal, a fim de nos dar alguma instrução. É o que ele fazia e é o que ele faz aqui nesses livros. Bom, o caso é de Margarida, e Margarida ia entrar agora para se consultar com o famoso professor em ciências psíquicas. Que chique, né? Professor em ciências psíquicas. Médium que comercializava a sua faculdade mediúnica. Bom, o que aconteceu antes dela entrar? O Saldanha, que era um obsessor-mor, né? Depois que Gúbio voltou juntamente com seus 2 pupilos à companhia dele e de Margarida, Saldanha virou para Gúbio e falou o seguinte: ó, para facilitar o negócio, eu convoquei aqui o espírito que orienta o médium, a fim de conversar com ele, para que ele possa facilitar a nossa ação. E realmente, dali a pouco, chega um indivíduo que André Luiz descreve como sendo um dos colaboradores mais influentes do médium. Era uma figura esquisita, de um anão,
de semblante enigmático e expressivo. Então esse sujeito, né, possivelmente era, entre aspas, né, o mentor lá do médium, né, que só falava borracha na cabeça dele, compareceu junto de Saldanha. E aí Saldanha falou o seguinte: meu amigo, vou pedir um favor para você. Tá vendo essa moça aqui? É muito importante que o médium ele não capte nada do que está acontecendo com ela. Ela está em profundo processo obsessivo. O médium não pode ver isso. Ele não pode auxiliá-la. Busque falar outra coisa para ele. E combinou. Você acha que lá no astral inferior a coisa funciona desse jeito? Ah, eu vou te ajudar? Beleza. Não, existe ali um comércio. Saldanha teve que fazer uma proposta, não somente para o anão que dominava o médium, mas também para outros espíritos inferiores que estavam ali vinculados ao instrumento mediúnico. Qual que foi a proposta? Seguinte, no futuro, bem próximo, se tudo der certo, vocês estão convidados para comparecer na nossa colônia espiritual. Você e seus amigos. Segundo o que André Luiz relata aqui, com largas promessas de regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecermos Gregório. Como eu te disse, André Luiz gostava muito de falar com palavras mais suaves para amenizar situações. Cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, regadas a regalo e prazeres. Prostituição. Tá? Casa de prostituição no astral inferior. Né? E claro, o serviçal manifestou indisfarçável contentamento. Ele falou assim: realmente, o preço é bom, compensa. Então, nós vamos fazer esse combinado aí. Eu faço com que o médium fique cego e surdo com relação ao caso de Margarida, mas depois, no futuro, eu quero entrada livre, passe livre para essa região do astral inferior. É assim que as coisas funcionam do lado de lá. Perguntas? Comentários? Dúvidas sobre isso aqui? Eu imagino que eles devem gostar de frequentar. Podemos ter certeza disso. Absoluto. Né? Tanto que aqui, ó, indisfarçado contentamento. Né? E aí, beleza. Depois do combinado, foi a vez de Margarida. Margarida entrou lá no local, acompanhada de todo mundo. E André relata: logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava confiança. Por que não inspirava confiança? Estava lá o professor na mesa, a gente imagina uma mesa muito bonita, ele do outro lado ali sentado, Gabriel sentou-se com Margarida e logo de cara já combinaram o preço. Logo de cara. E André Luiz falou que não ficou barato o negócio não. Gabriel dispôs ali de elevada quantia, uma gorda quantia, e entregou lá para o professor. E fala aqui, ó, o intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer. Entendeu? Sabe quando você vai comprar alguma coisa? Você vai lá na loja comprar uma camiseta. Ou você vai lá no bar, né, para poder comprar suco, cerveja, alguma coisa nesse sentido. Ali funcionava tudo no mesmo nível. Só que ali o que estava sendo negociado eram os sagrados dons mediúnicos. E aqui no Espiritismo a gente segue à risca aquilo que Jesus nos orientou. Dai de graça, porque de graça recebe de graça recebestes. Haja vista que os grandes médiuns não cobram absolutamente nada. E os bons médiuns bons, mesmo os anônimos, seguem à risca essa instrução. Já pensaram se o Chico Xavier fosse cobrar os direitos autorais das mais de 500 obras psicografadas? Teria sido um dos indivíduos mais ricos aqui do nosso país. No entanto, o dom mediúnico era algo dele e as orientações provenientes do astral não eram dele. Daí a não cobrança. Seguindo, obviamente, aquilo que Kardec já havia nos orientado com base nas orientações de Jesus de Nazaré. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução.
Não existia nenhum espírito ali superior, nenhum espírito bom para orientar o médium. E por quê? Obviamente, porque o médium negociava os seus dons mediúnicos. Sintonia. Então, quando nós passamos a conhecer pessoas que fazem consultas, que leem sorte, que vão ajudar fulano ou ciclano nos seus problemas espirituais ou materiais, mediante pagamento, tem que vir na nossa cabeça qual deve ser a assembleia espiritual que está ali assessorando aquele médium. André nos fala perfeitamente aqui. Entidades em fase primária de evolução. E continua. O médium podia controlar sem nenhum esforço aquelas entidades. Mas o contrário também era verdadeiro. Aquelas entidades também controlavam aquele médium. Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras: quando um médium desse tipo desencarna, que tipo de companhia ele vai ter no plano espiritual? Não vai ser agradável. Quem vai recebê-lo? Senão esses próprios espíritos em fase primária de evolução. Cobrando ajuda. Cobrando a ajuda dele. Muitos casos cobrando a ajuda deles. Há casos de indivíduos que se utilizam dos dons espirituais deles com o objetivo de fazer o mal. Não me consta aqui que era o exemplo desse professor. Ele cobrava as consultas. Mas assim, André Luiz não fala que ele fazia mal, que ele prejudicava os outros. Do tipo, fazer um trabalho para amarrar a tua vida. Né? Mas há pessoas que fazem isso. E o que existe por detrás disso? A gente acha que o indivíduo tem poder. O fulano tem poder. Ele faz um trabalhinho ali e tal, uma feitiçaria, né? Amarra a vida dos outros, dá doença para um e para outro. Gente, é um comércio. Porque o que existe por detrás ali, daquele médium, são entidades em fase primária de evolução. E que são utilizadas nesse serviço nefasto de atividade obsessiva. Porque o ato de feitiçaria, conforme a gente comentou na semana passada, na base, no fundo, nada mais é do que o envolvimento, a manipulação de energias de baixo nível para prejudicar alguém. Isso é um ato de feitiçaria ou de magia negra. O que existe ali, nada mais nada menos, é uma movimentação de cargas magnéticas densas que são atiradas para o alvo ficar doente, para o alvo tomar más decisões, para a pessoa se ver perdida na vida. No fundo, é isso que acontece. Ô Daniel, isso aí pode se confundir, assim, às vezes eu acho que eu vou falar besteira, mas esse tanto de centro que tem de Umbanda, Candomblé, que é cobrado, que é livremente cobrado e os trabalhos são feitos, poderia se comparar ou eu estou falando besteira? Olha, a verdadeira Umbanda, ela não cobra. Não. E ela só faz o bem. O que existe ali é o envolvimento... Não, eu confundi o nome, é o outro lá, como chamo, é o Candomblé, Kimbanda. eu ia, eu cheguei lá, é aquela gritaria, aquele... Sempre onde houver o processo de pagar alguma coisa, você vai ver um envolvimento de entidades de baixo nível, independente da bandeira religiosa ou de crença sobre a qual aquele local, aquele terreiro, aquele centro se coloca. A gente tem sempre que ver qual é a ação do médium ou dos médiuns naquele local no intuito de ajudar ou prejudicar o próximo. A base é sempre essa. Mesmo assim, não cobro, mas levar alguma coisa, tem que dar alguma coisa. Assim também é... Dai de graça. De graça. Graça mesmo. Dai de graça, de graça recebestes. Agora assim, pode ser que alguma coisa de boa surja, mesmo sendo não dai de graças, dependendo do grau de merecimento da pessoa, sim. Vou dar o exemplo desse próprio livro. Lembra do terceiro caso?
do sujeito que era um administrador público ali, disciplinador e tal, né, mas que era muito ríspido, e que estava ali cheio de energia ruim no corpo, quem que estava acompanhando ele? Um espírito de melhor condição. E o que esse espírito ia fazer? Ia se utilizar daquele médium mercenário com o objetivo de ajudar o seu pupilo. Por quê? Porque, mesmo ele sendo rude, ele era merecedor do auxílio do alto. Porque ele tinha boas intenções, só errava a mão. Ele tinha um poder para... Exatamente. Então a gente pode ver que nesses locais aí, né, mesmo às vezes havendo um certo pagamento, se o indivíduo tiver um merecimento espiritual, ele pode conseguir alguma coisa boa. Mas não nos iludamos. Aonde houver pagamento, há comércio. E onde há comércio, podemos ter certeza que os espíritos benfeitores, eles não se envolvem com essa classe de médiuns. Não se envolvem. Né? Assim, os terreiros de Umbanda, a verdadeira Umbanda, ela realmente não cobra nada. E existe mesmo no movimento umbandista uma grande ignorância do que seja realmente a Umbanda. Uma grande ignorância. Não existe o que, até mesmo no espiritismo, que tem uma base teórica muito firme, muito límpida, né? E assim, inquestionável, vários centros espíritas agem em desacordo com a base de Kardec. Imaginemos na Umbanda, onde não existe uma base fixa, né? Uma teoria dada. Então, cada um funciona mais ou menos como a moda da casa. E existe ali muita mistura da Umbanda, por exemplo, com o Candomblé. Então, boa parte dos terreiros são terreiros de Umbandomblé, onde se misturam ali muitas coisas. E por aí vai, onde se mistura elementos do espiritismo, do Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica, e aí vai. Né? Operações. O que a gente tem que ver é o seguinte: qual que é a movimentação dessas pessoas em prol do bem do próximo? Há desinteresse em ajudar o próximo? Podemos ter certeza. Tendo desinteresse em ajudar o próximo, quando eu falo desinteresse, é não cobrar, a assistência espiritual vai ser boa, independente do local. Independente do local. Agora, havendo ali um interesse ali subalterno, podemos ter certeza, os bons espíritos dificilmente agem nesses locais. Então, a questão é essa. Você propõe uma troca, você vende o seu... Você não pode vender a sua mediunidade, aquilo que você vai fazer, né? Existe, às vezes confunde uma contribuição, por exemplo. Não, traz 1 quilo de arroz, alguma coisa aí é diferente isso, né? Agora, o que você está dizendo, você não pode chegar e falar assim, ó, eu vou te curar, mas você tem que me pagar. Aí pronto, aí já está errado, é o que acontece aqui. Como você falou, qualquer coisa, a igreja universal é assim, né? Exato. A igreja universal é assim. Em centros espíritas acontece isso. Em aqueles assim que não são devidamente bem orientados, né? E que o médium de repente se desvia desse jeito. E às vezes o pagamento que o médium quer não é nem um pagamento monetário, é um pagamento em termos de reconhecimento. É bajulação. Ah, você é ótimo. Ah, você realmente é quase um santo. Ah, você tem uma missão elevada aqui na Terra. Você... Entendeu? Então, às vezes, o tipo de pagamento se sutiliza, mas é pagamento do mesmo jeito. É necessário que a gente tenha os olhos para ver. Mas vamos lá. Vamos ver como que era esse pagamento. Porque foi feito ali um pagamento em dinheiro para o médium. Dinheiro gordo. E aí? Como que fica a relação médium com as entidades inferiores que ali o assessoravam? Nós vamos ver o que é. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro, que era o objetivo dele, se por acaso ele tivesse dado o preço e Gabriel falasse, eu não tenho dinheiro para poder pagar o senhor, ele ia mandar Gabriel embora. Certeza disso. Mas ficou satisfeito, o cara pagou ali. Colocou-se o vidente em profunda concentração. E notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente através da boca, narinas, ouvidos e do peito. Então o que aconteceu? O médium entrou em profundo processo de concentração e dali a pouco André Luiz começou a ver um vapor muito fino,
muito sutil. Ectoplasma? Saindo de onde? Narinas, boca, ouvidos, peito dele. Daqui a pouco chegamos lá. Um vapor fino e sutil que povoava o ambiente. Pergunto para vocês, o que aquelas entidades inferiores e ignorantes que lá acionavam o médium fizeram com aquela energia? Absorveram. André Luiz relata que, absorviam-na a longos haustos através da respiração. Então elas botavam para dentro aquela energia através da respiração, sustentando-se dela. Assim como nós encarnados nos sustentamos com arroz, feijão, carne, batata, fruta, eles se sustentavam com aquela energia. De início eu pensei que fosse o ectoplasma. Por que eu pensei? Mas não é ectoplasma? Saindo do nariz, saindo da boca, saindo do peito. Mas, a esterilização do ectoplasma é desse jeitinho. Um vapor sutil. Mas depois o Buber explica de uma maneira tal que ele tira a questão de ser ali o ectoplasma. Ele fala para o pessoal que estava ali junto dele, André Luiz e Eloy. Gente, isso que vocês estão vendo é subproduto do fluido cósmico universal. O que é isso? Todo mundo faz isso o tempo todo, tá? Todos nós fazemos isso o tempo todo. Alimentar. Sabemos que existe fluido cósmico universal espalhado pelo universo inteiro. É aquela energia primordial que emana do Criador, que vem de Deus. Essa energia toma características específicas para cada planeta. Então, além da nossa atmosfera composta de nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico, etc. e tal, existe uma atmosfera energética ao redor do nosso planeta, o fluido planetário, que vem do fluido universal. Já é o fluido universal modificado. O que a gente faz? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos ensina que a nossa mente, através de um processo parecido com a respiração, mas não é, análogo com a respiração, capta essa energia e muda o teor dessa energia de acordo com o nível espiritual da pessoa. Como assim? Não entendi. Você capta uma energia, entre aspas, virgem, e você, com seus pensamentos, com seu padrão moral, com seus sentimentos, imprime aquela energia antes virgem, uma característica própria sua. Essa energia é a energia, por exemplo, usada onde? No passe. Foi aí que eu tirei de cabeça que era o ectoplasma, porque olha só o que o Google fala. É o fluido magnético de Mesmer. Então não é o ectoplasma. Embora, Antônio Carlos, o ectoplasma, boa parte dele seja feita de fluido vital, que é esse fluido aqui, que é esse fluido magnético. Então, o que o médium estava soltando ali no ambiente? O que aqueles espíritos inferiores estavam inalando ali? Fluido vital do médium. Essa era a troca. O médium saía do corpo, ouvia os pareceres, as observações dos espíritos inferiores, e em troca os espíritos inferiores se alimentavam da energia vital dele. Um vampirismo permitido pelo médium. Permitido? Claro. O médium ele se deixava levar por essa situação porque ele lucrava monetariamente com isso. Os espíritos desencarnados usam dinheiro? Como que eles iam fazer para poder lucrar? O fluido vital do médium, que ele liberava ali no ambiente. E qual que era o lucro do médium? Aí sim, o metal. Esse era o lucro do médium, que ele queria. Então, era um joguinho ali, ele sujeitava isso. Um negócio, simplesmente um negócio. Com conhecimento. Com conhecimento.
Mas esse esgotamento do fluido vital abreviaria a vida dele, provavelmente. Você pode ter certeza absoluta disso. Porque é a utilização inadequada da energia vital dele. Esse sujeito ia com o tempo desencarnar prematuramente, né, com o corpo físico esgotado e premido por algumas doenças. Não tenha dúvida disso. Está fazendo mau uso. Né? A gente usa essa energia aqui, na Câmara do Passe, para fins benéficos. A gente não alimenta o obsessor aqui. No caso dele, não alimentava o obsessor. Daniel, apesar que então essas entidades não eram tão primitivas assim, porque eu já ouvi histórias de entidades que ajudavam determinados médiums, mas a pessoa tinha que fazer sacrifício de animais para tirar o sangue para alimentar essas entidades. Perfeito. Os sacrifícios de animais, de crianças e de seres humanos que ainda acontecem, na nossa história, né? Tanto nos tempos recuados até nos dias de hoje, única e exclusivamente servem para ofertar fluido vital para espíritos de baixa expressão evolutiva. Mas nada impede desses espíritos aqui inalarem o fluido vital desse médium e depois ir num abatedouro e também sugar a energia vital do animal abatido. Ou ir numa encruzilhada e se alimentar ali do sangue do animal que foi ali vertido. Mas, Daniel, é interessante que, nesses casos que eu te falei, a pessoa faz um ritual em determinado ponto assim, da cidade, e tem bebida, sangue e tudo mais, mas tem todo um ritual, não é simplesmente colocar o sangue. O Ramatiz, no livro Magia de Redenção, ele fala o seguinte, que muitos indivíduos que são feiticeiros são péssimos feiticeiros. Né? Eles fazem lá o trabalho sem saber o que está acontecendo. Então aquilo ali vira simplesmente algo material. Mas existem aqueles que têm todo um envolvimento ali, energético e magnético, que sabem o que estão fazendo, Inclusive obedecendo a preces, ritualística. tem assim, uns rituais Existe sim. Né? que inclusive essas entidades dão muito valor no modo que eles não querem somente o sangue, eles querem todo um conjunto. Exatamente, né? A parte física do sangue não interessa. Exato, a parte física do sangue não interessa. No livro Os Mensageiros, ou não sei qual dos livros do André Luiz, um dos livros do André Luiz, acho que foi Os Mensageiros mesmo, ele relata o caso de um abatedouro. Isso em que o sangue do animal vertia ali aos borbotões, e André Luiz via inúmeros espíritos de condição evolutiva extremamente baixa se jogando naquele sangue para poder sorver o fluido vital do animal. Que missionários da luz. Exato, missionários da luz. Quer dizer, aqui nós temos o quê? Um fluido vital mais refinado, que é o fluido vital humano. Mas existe o fluido vital mais grosseiro, que é o fluido vital do animal. É como se fosse aqui, gasolina e óleo bruto. Então aqui eles estão se alimentando de um fluido vital mais refinado, mas eles também podem se alimentar do fluido vital mais grosseiro do animal. Né? Infelizmente as coisas acontecem dessa maneira. Entenderam como é que é o comércio aqui? No fundo, os espíritos inferiores precisam da energia baixa. Porque a mente deles ainda está muito vinculada à Terra. Eles querem sentir as sensações da Terra novamente. Como que eles obtêm essas sensações? Dessa maneira. Como que um indivíduo desencarnado, que é viciado em alguma substância, obtém novamente a sensação daquela substância? Colando-se ao duplo etérico de um encarnado, que entretém os mesmos vícios que ele tem. O processo é muito parecido, muito semelhante de vampirismo. Aliás, existe um livro do Herculano Pires, intitulado Vampirismo, que é excelente. Aí uma literatura que a gente recomenda que o pessoal leia. Daniel, e uma cena de um filme, daquele filme Ghost, que me ilustra certinho o que acontece com pessoas que têm esse vínculo durante a vida. Sabe aquele assassino que parece que matou Matou o Patrick Swayze. Isso. Matou O Patrick. Aí ele foi assassinado, veio que as entidades tiraram ele do corpo. Na hora. Já nem subiram, desceram com ele. Já né? foi embora. Já desceram
aconteceram com ele. Bem por aí mesmo. Bem por aí mesmo. Ainda mais esses políticos que têm conchavos e tudo mais, eu acho que acontece Eu vou falar uma coisa pra você, o futuro deles não é nada. O negócio aqui é um brown mesmo. O negócio, o futuro deles não é nada bonito. Ah, se eles soubessem. E Daniel, esse livro Libertação é um salto que a gente dá no conhecimento do Espiritismo, porque ele fala de tudo. Que coisa bonita, né? Nossa. Realmente. Quando a gente lê, estudando como a gente está fazendo, sem pressa nenhuma, a quantidade de ensinamento que a gente obtém, muito mais do que a gente às vezes passar o olho correndo, eu li o livro, mas o que você aprendeu? Não lembro direito. É importante um livro. Todo e qualquer livro espírita tem que ser degustado. Exatamente. Não pode ser simplesmente lido. Tem que ser degustado. Às vezes tem umas partes que ele é foda. Ele é pesado. Esse livro é pesado. Mas ele dá muita esperança também. Tá? Ele é pesado, ele força, mas ele dá esperança e dá solução. É só você querer. Sim, exato, exato. Por isso que Primeiro ele mostra a parte, vamos dizer assim, do envolvimento ali, energético todo, mas depois a gente vai ver o que é lógico. Vai É só devagarzinho querer. e conta a historinha. É, exatamente. Quando você vê, você está envolvido no negócio. Quando vê, você não está querendo saber aqui. O que vai acontecer esse negócio. Aí Cúbio fala, é forçoso convir que esse vidente é vigoroso na instrumentalidade e permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem. O que Cúbio está falando aqui? Que o cara é médium bom, é bom médium mesmo. Ele saiu do corpo, saindo do corpo ele entrava em contato com os desencarnados, ouvia as orientações dele, quando ele voltava para o corpo ele falava o que os desencarnados haviam falado para ele. Bom médico. Olha só, era um bom médico, mas não era um médium bom. Longe de ser um médium bom. Muito longe, muito longe. O professor de relações com a nossa esfera sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham para ouvir-lhes os pareceres e registrar-lhes as considerações. Então ele saía do corpo, ó, e aí, o que eu falo para esse pessoal que está aqui? Aí aqueles espíritos inferiores falavam no ouvido dele, fala isso, fala aquilo, daqui a pouquinho nós vamos ver o que aquele anão falou para ele falar para Margarida. Tá? Aqui uma outra lição para nós, que às vezes muita gente cai. O fulano vai entrar em contato com os mortos, né? O espírito baixa nele e fala coisas. Eu vou lá para saber do meu futuro. Eu vou lá para saber se realmente eu estou agindo certo na vida, se eu vou ficar rico, né? E coisas do gênero. Vou casar. Etc e tal, né? Aquela velha ideia de que o sujeito desencarnou e virou poderoso. E aqui a gente vê o quê? Espíritos de baixo teor evolutivo em condição inferior à do próprio médium. Não. Porque aí eles falavam qualquer coisa para o médium voltava para o corpo e repassava para os encarnados. O que faz a sintonia aqui acontecer com esses espíritos de baixo nível? A conduta do médium. Então não é o fato dele ser possuidor da faculdade mediúnica que garante contato com o plano espiritual superior. Esquece isso. O que vai acontecer é que essa conduta com o plano espiritual superior só vai acontecer mediante renúncia, disciplina, estudo e auxílio constante ao próximo de maneira mais desinteressada possível. É aí que os bons espíritos investem. Tanto que um pouquinho mais para frente, Gubbio fala, esse sujeito pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Puxa. Então nós não vamos ter manifestações de ordem superior através desse médium aqui. Mas ele é um bom médium, sai do corpo com facilidade e tal. E daí? Qual que é o objetivo dele? Ganhar dinheiro. Pronto. Os benfeitores espirituais não perdem tempo. Estes não se animariam a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores que querem vender a essência divina. Os bons espíritos não investem em médiuns desse tipo. Médiuns desse tipo terão espíritos ao redor? Sim. Poder. De baixo nível.
É o que está sendo mostrado aqui. Daniel. Oi, só um segundinho. Assim, um negócio bem polêmico, mas seria mais ou menos o caso do João de Deus? Seria Porque exatamente. ele iniciou muita gente, né? Ele foi lá, fez operações, fez curas mesmo, né? O que aconteceu com ele foi um grande desvio. Mas olha só, em torno dele foi formada uma grande obra. A gente tem que pensar também, né, que em certo momento da vida dele houve um desvio ali. Mas uma obra ali voltada para o bem foi criada. E muitos indivíduos médiuns como ele também trabalhavam naquela obra ali visando beneficiar o próximo. O que eu acredito, Guilherme? Que os benfeitores espirituais se aproveitavam dessa situação com o objetivo de ajudar muitos. Ele obviamente se comprometeu, vai ter que resgatar isso no futuro mais ou menos próximo, né? Mas do mal tirou-se o bem. Foi mais ou menos isso daí que aconteceu lá, creio eu. Tem uma máxima, males que vem para o bem, né? Amados que vem para o bem. Quer dizer, foi criada toda uma obra ali de auxílio próximo e pessoas de várias partes do mundo até iam, E alcançavam, né? E alcançavam curas, né? Esperança e tudo mais. Os benfeitores se aproveitavam dessa circunstância, Mérito da pessoa, da figura dele, para poder ajudar o semelhante. Lá era cabuloso, eu fui lá umas 5 vezes. Ou seja, com certeza você viu muitas pessoas. Chegava às 6 horas da manhã, assim, ó. É uma grande pena. Era a coisa mais linda, a cidade inteira ia andando de branco, assim, ó. E quando vê, você via um falando que tinha curado, outro não sei o que, você fala, mas não é possível. Quando aconteceu, eu fiquei. Então, esse é o grande problema da mediunidade pura. O indivíduo que tem a mediunidade pura, ele tem que ter uma oração e um vigiar muito pronunciados. Porque como ele está trabalhando com a saúde humana, e quando ele se utiliza das suas faculdades mediúnicas para curar, aquela pessoa fica tão grata que o eleva mais do que ele realmente é, um instrumento da bondade divina. Nada menos do que isso. Aí a pessoa começa a se ver como realmente superior aos demais, superior ao semelhante. E daí para virar, né, um indivíduo assim elevado à condição de quase santo, orgulho, né? Eu acho que ele criou na situação de ter ficado tão grande daquele jeito. Exato. De Mas o que aconteceu? Ele se desviou no sexo. O que aconteceu? Ele esqueceu aquela máxima do Cristo não, de João Evangelista, que fala o seguinte: é necessário que eu diminua e o Cristo cresça. Infelizmente. E ó, médium às vezes se desenvolve, vamos dizer, se desvia na fama, no dinheiro e no sexo. São os 3 pilares que fazem o médium se desviar. É onde ele caiu. O indivíduo que é médium, né, foque bem nisso daí: fama, dinheiro e sexo. Os espíritos desencarnados de baixo nível batem firminho nesses 3 pontos, para ver se o indivíduo se desvia do seu caminho. Daniel. Vamos falar. Pode. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesses casos de obsessão mais pesada, ou mesmo do médico, onde está o mentor? Qual que é o papel do mentor da pessoa nisso? Ele consegue chegar? Como funciona? A questão da sintonia resume tudo, né? Se o indivíduo está num grau desse de obsessão forte de Margarida, você percebe que em nenhum momento foi falado do mentor espiritual de Margarida. Poxa, cadê o mentor espiritual de Margarida aqui? Ou a mentora dela? Cadê? Onde que se encontra? A gente percebe que existe a mãe de Gregório que se interessa por ela. Nós vemos Cúbio, que foi pai dela em outra encarnação, que também está interessado nela. Mas cadê o mentor? O mentor, obviamente, não a abandonou. Mas em virtude dos laços de sintonia vigorosos com entidades de baixo nível, ele não encontra condições ali de poder ser ouvido, dela conseguir as boas intuições, dela receber as boas energias. Não consegue. Embora ele faça de tudo para inspirar, né, não somente ela, mas o marido, podemos ter certeza que ele fez e faz, mas ele não consegue grande coisa. Depende muito da pessoa. Depende muito. Se Deus dá o livre-arbítrio, eles têm que dar também. Exatamente.
pode fazer. Não, eles isso. não podem ir Mas ele tá até indo depois de nesse certo. lugar aí, mas se ele vai no lugar certo. Se ele vai no lugar certo, vamos supor que ele fosse no lugar certo, ele ia receber boas orientações, Margarida ia ouvir boas coisas, ia receber um passe. Quem sabe, indo no lugar certo, eles iam começar a tomar interesse a respeito da espiritualidade superior. E aí, através desse pequeno foco de esperança, o mentor pudesse agir. Então, tudo depende de um movimento da nossa parte, de um pequeno movimento da nossa parte, a fim de que a coisa possa acontecer. Mas esse movimento dele é muito claro para todos nós, sem nenhuma exceção. O ser humano tem uma grande necessidade de não se responsabilizar. Vai atrás de alguém que pode resolver o problema para você. Eu me vejo nisso. Quantas vezes no passado, hoje em dia, eu ainda me pego acreditando que alguém vai poder resolver um problema para mim. No final das contas, você chega em casa, olha no espelho e fala, cara, se vira, né? Exatamente. O máximo que os outros fazem é nos dar uma orientação, nos dar um bom ensinamento, nos dar um passe, nos dar boas energias, mas aí cai naquela máxima do Cristo, pega a tua cruz e me siga. Faz tudo isso. Ninguém vai pegar a cruz que é nossa. Ninguém vai pegar a cruz que é nossa. O Daniel, e lembrando, todo mundo só lembra do João de Deus, mas ninguém lembra do Peixotinho. Exato. Ninguém lembra. E foi um grande médico na realização, que ajudou milhares de pessoas, e não ajudou ele mesmo, né? Exatamente. Por causa de asma, não se curou, mas ninguém lembra dele. Tem um caso interessante, o Sr. Gilberto gosta de contar muito do Peixotinho, né? Que ele precisava de uma operação, ele tinha que se submeter a uma anestesia, né? Só que ele tinha asma. Naquela época não tinha, né? Nossa, tratamento praticamente nenhum. Mas ele tinha que se submeter àquela operação. Os espíritos falaram para ele, olha, vai que a tua asma vai ser retirada. E retirou. Né? E depois que foi operado, a asma voltou. Porque era necessário, né? Era para ele passar por aqueles momentos ali. Até o capitão, que era do exército, falava, vai lá, então logo que cura, você vai lá, e estava falando dele. Estava falando exatamente. A vida dele é muito bonita. Muito bonito do Muito. Exato. Mas vamos lá, só para a gente acabar aqui, só para a gente acabar. Então, aí a gente está falando dessa história, onde que a gente parou, da sintonia. Ah, tá. Fora do corpo físico, desligado, o médium começa a ouvir palpite dos inferiores que lá estavam. Chegou o espírito daquele anão e falou o seguinte: volta, meu amigo, volta e fala para o esposo que o caso dela é caso orgânico mesmo. É simples. Basta socorro médico. Assim. Aí o médico falou o seguinte: será? Mas ela não está obsediada, não? O médico pescou, né? Aí o que estava desorientando ele, falou: não. O caso dela é medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Ela é candidata à casa de repouso, né? Hospício. Mas o cara estava sensibilizado, né? O médico falou assim: mas assim, a gente não pode tentar fazer nada em benefício dela. Ao passo que o sujeito que estava do lado dele, o anão, falou: não, cada criatura tem seu próprio destino. Volta para o corpo e fala para o marido dela que o caso dela é caso orgânico, tratamento médico. Ela está com a cabeça ruim, ela precisa ir para uma casa de repouso. E assim foi feito. O médium voltou para o corpo, esfregou os olhos ali, né? E falou para o marido: olha, o caso dela é caso de medicina, né? É caso comum, né? E fala o seguinte: o problema seria solucionado com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista do seu conhecimento para que um novo método de cura fosse tentado. Aí o casal se levantou, cumprimentou o médium, né? Comovidamente, olha só, se viram totalmente envolvidos naquilo que ele estava falando. E Saldanha, que era o obsessor maior, ria que ria, né? E virou para a Guba e falou: como é que é fácil enganar os encarnados. Nossa. Olha com que facilidade. Aí os dois se retiraram. Saldanha
abraçou os cooperadores, que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorarem o significativo triunfo. Espero vocês lá naquele lugar, né? E aí voltou para Gubo e falou: vamos, amigos, quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. E obsessor que Gregório arrumou com Margarida, hein? Nossa Senhora. Daniel, mas coloca pra gente para pensar, se ele já conduz a ela psiquiatra, hoje a gente vê isso, né? Quantas pessoas estão em psiquiatra e às vezes não, sempre precisando de ajuda espiritual. Exato. Ali deve ser o que num caso como esse, né? Tanto o tratamento médico quanto o tratamento espiritual deve andar de mãos dadas. Ali o Saldanha fez questão de falar para o sujeitinho, assim, a fala não tem nada a ver com obsessão, pelo amor de Deus. Né? É só tratamento médico, foge de religião. E em verdade, estava só desorientando. Assim, ia perguntar, e o André Luiz e os outros estavam com ele, não podiam fazer nada, só olhavam, só assistiam. Então, o Gúbio tinha um plano. Pode ter Pode certeza que ele tinha um plano. Ele ia saber direitinho como agir. Vamos ver se alguém aqui descobre. Quem que era o cabeça dessa operação toda? É o Gregório, né? Agora. Mas aqui embaixo, quem que era o cabeça do processo obsessivo? Saldanha. Vocês acham que o Gúbio vai lá tentar orientar os 60 obsessores que estavam sob a ordem de Saldanha? Não, ele vai agir logo em quem? No cabeça. Então pode ter certeza. Que já estava bem fragilizado. Gúbio ia agir em Saldanha. De alguma maneira, ele ia buscar converter Saldanha para poder ajudar a Margarida. Ele está no fim dele, talvez. Que coisa. Muito né? provavelmente. Muito provavelmente. É bem por aí. Porque olha só, o próprio Gúbio havia falado com o Gregório, né? A gente poderia agir sem o seu concurso, só que seria uma tarefa muito mais difícil, muito mais complicada. Deixa a gente ir para lá, fingir que estamos sob as suas ordens, né? Você não fala nada para os obsessores, mas deixa a gente agir. Gregório concedeu. Aí a gente vai ver qual é o desenrolar da história. Capítulo 12, missão de amor. Aí a página começa a virar, hein? Aí a página começa, o jogo começa a virar aqui, ó. Até agora, capítulo 11 foi só zuburdoado. Agora começa a amaciar. Agora vai depois de bastante amaciada a carne, nós vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 12. Missão de amor. Agora vem a esperança, meu amigo. Agora vem a esperança. Que bom que existe a esperança. Nós vamos agradecer a oportunidade de nos encontrarmos, de nos estarmos aqui presentes, né? E ouvirmos, lermos e estudarmos tanta coisa boa para a nossa vida. O caso de Margarida aqui não é um caso esporádico. Podemos ter a certeza que existem milhares de indivíduos na mesma condição que ela. E outros tantos numa condição pior. E outros tantos numa condição mais leve. E isso é lição para a gente, por quê? Porque nunca é demais repetir que se isso aconteceu com ela, nada impede que também aconteça conosco. Porque a nossa condição evolutiva ainda não é das melhores. Nós não somos conhecedores do passado. Nós não sabemos o que foi feito e quais são as consequências para a nossa existência atual. Portanto, o envolvimento com o bem, o esforço para a mudança dos maus comportamentos, a ideia de sempre melhorar em termos espirituais, nos garantem um melhor clima vibratório e possibilitam com isso uma melhor ação dos mentores em nós. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Já nos dizia Jesus. E essa tentação não é a tentação que vem de fora das pessoas ou das coisas, mas sim
é a nossa imperfeição interior. Que vigiemos a nós próprios e que através da oração possamos captar as energias benfeitoras. Com elas, trabalharmos o nosso cosmo perispiritual orgânico para crescermos e evoluirmos sempre. Que assim seja.